Amigos, boa tarde. Esta semana o governo voltou a falar em reforma tributária. Tá? O assunto reforma tributária tinha caído em segundo plano no ano passado, após a aprovação da reforma da Previdência, talvez pelo diagnóstico, na minha opinião, certeiro, correto do governo, de que a reforma tributária é muito complexa e seria melhor fazê-la por etapas, de forma fatiada, e que o governo, naquela ocasião, daria prioridade à reforma administrativa, ou seja, a reestruturação da máquina pública, com o intuito de tornar a máquina mais racional, ter uma lógica de gastos mais eficiente, etc. Contudo, em função, me parece, da declaração infeliz do ministro Paulo Guedes sobre funcionários públicos, servidores, fazendo uma comparação pejorativa em relação a servidores de mau desempenho, me parece que o governo resolveu, em função disso, segurar um pouco mais a reforma administrativa, talvez até fazendo a reforma administrativa de forma sequencial, de forma parcial, fatiada, aos poucos, progressivamente, e voltou a dar atenção à reforma tributária. O que acontece na reforma tributária? Hoje nós temos no Congresso dois projetos que são os mais debatidos sobre reforma tributária. Um é a PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados, e o outro é a PEC, Proposta de Emenda Constitucional 110, que tramita no Senado. Essas duas propostas, esses dois projetos, eles têm em comum o fato de introduzirem no sistema tributário o chamado IVA, Imposto de Valor Agregado, tá? Que reuniria 5 tributos, 3 federais mais ICMS e ISS municipal, ICMS estadual e ISS municipal, tentando com isso racionalizar a cobrança de tributos que incidem sobre a produção e com isso também reduzir carga para o produtor, para o setor produtivo. O que eu acho dessas duas propostas? Eu acho que em si o IVA é uma boa proposta, não é ruim, tá? Por esse caráter dela de racionalidade, de racionalização dos tributos que incidem sobre a produção, sobre a cadeia produtiva. Contudo, me parece que uma reforma, na melhor acepção do termo, ela deve ser mais ampla, ela deve ter um horizonte maior, mais distante. E me parece que, nesse sentido, essas duas propostas são limitadas. Tá? Eu falo um pouco mais disso num artigo que eu publiquei no nosso blog Meta Mensagem, o endereço está aí embaixo. Comento especificamente a PEC 45, que é essa que está na Câmara, e também em breve vou publicar um artigo sobre a PEC 110, que é muito parecida com a PEC 45. Tá? O texto está lá, e também no blog vocês podem encontrar outros comentários e artigos sobre a conjuntura política e econômica.